Vamos fazer um estudo de caso aqui comigo? Hoje atendi uma nova cliente e fiz tipo uma anamnese, foi para eu conhecê-la e conhecer um pouquinho da realidade dela perante a visão dela no negócio. Então tem algumas características bem importantes, mas no fundo, as práticas das lojas que eu atendo e os problemas mais recorrentes são muito parecidos. São realmente muito parecidos. Então eu posso começar falando que ela comprou a loja, por quê? Porque ela gostava de moda. Ela era cliente da loja, então ela gostava de moda. Ela comprou com a emoção, né? Um sonho, uma vontade, ela é uma advogada, e ela colocou parte do patrimônio dela nesse sonho que agora está virando pesadelo, né? Que até então, nesse quase 2 anos de loja, se tornou um pesadelo. Mas ela não tem vontade de o quê? Desistir do negócio. E isso eu fico bastante feliz, porque é uma loja que já tem há 16 anos, né? Ela já está há 16 anos no mercado, então eu acho que é importante só ela ajustar algumas questões, tanto de gestão, né, e de condução de equipe da loja. Né? Hoje, o que eu percebi nela? Quando ela entra na loja, ela está mais preocupada no custo que a loja já está gerando do que na receita e nas oportunidades que ela pode ter de venda. Então, por essa pressão do custo ser tão alto, porque ela está devendo e ela pegou dinheiro emprestado com pessoas da família, inclusive até uma funcionária dela fez um empréstimo no nome. Né? Ela pediu o nome da funcionária porque ela já está negativada, vamos dizer assim. Então, assim, eu fiquei bastante impactada com isso, mas eu sei que é uma realidade muito normal do varejo, principalmente num ano como esse, que é 2025, onde a gente entende que é a crise. Mas também ela não está vendo a loja como uma oportunidade. Então, todos os momentos que a gente conversou e que eu comentei com ela sobre como vamos fazer, né, para vender mais, ela sempre me dava uma opção fazendo o quê? Dando desconto no produto. Então, isso é um problema muito grande, porque ela está querendo, é uma loja de moda feminina, ela está querendo atrelar desconto para atrair mais venda. Então vai ficar mais difícil para ela ainda. Por quê? Porque uma das percepções que eu tive é que ela compra muito mais do que vende. Então não está ajustado o quê? Um planejamento de compras conforme o quê? Um planejamento de metas, de objetivos. Então assim, isso já é um ponto que ela precisa trabalhar. Por quê? Porque a loja, ela não estabelece metas mensais. Fora isso, ela comprou a loja já com o estoque da antiga proprietária. Então ela já pegou um estoque gigantesco e que já não estava condizente com as coleções na época. Então esse foi um ponto bem complicado e que é normal de toda pessoa que faz um repasse que queira vender o seu estoque. Que estoque, gente, é dinheiro. É onde está o dinheiro da loja. Então ela já, em vez de ela comprar a loja, o ponto ali, em vez de ela comprar sem o estoque e fazer já novas coleções, o que ela fez? Ela comprou sem estoque. Então, com estoque. Então, isso já foi um erro muito grande. Comprar uma loja com um estoque que com certeza valia muito menos do que o que ela comprou. Sendo que ela poderia ter comprado produtos novos, ela já sairia na frente, né? Ainda mais moda que é coleção. Então, assim, esse já foi outro ponto, né, complexo. Depois, ela contratou uma das funcionárias que já estavam na antiga gestão, como um certo administrativo, fazia caixa e questões administrativas, e ela paga um fixo maior e um variável em cima da venda total da loja, mas essa pessoa não faz venda, ela só cobra venda e trabalha no administrativo. Então isso eu também acho que foi um erro muito grande, porque é uma pessoa que não traz receita, mas recebe como se estivesse trazendo. E ela teve uma sorte, que eu acho que foi uma sorte mesmo, né? Eu não conheço ainda a equipe presencialmente, mas ela tem uma vendedora que veio de uma outra loja, que também é concorrente, do mesmo segmento, e que trouxe muitas clientes a mais, fora as clientes que a loja já tinha. Então, olha essa bagunça, né? Hoje a loja não tem meta, tem uma equipe que ganha bem, sendo que uma delas só traz resultado, e uma proprietária de loja que está mais preocupada com o custo da loja do que com a receita. Por quê? Porque não trabalha meta, não trabalha ações comerciais para trazer mais clientes, não trabalha CRM, enfim, tem um Instagram legal, bacana, mas que a gente precisa aquecer esse cliente, atrair novos clientes. E no decorrer da conversa ainda, ela me comentou que ela iniciou com e-commerce, mas que hoje ela não tem braço para isso, porque ela não consegue contratar mais gente e ela também não consegue fazer uma gestão do seu tempo focada numa rotina, né, que seja para o negócio dela. Ela está um pouco atrapalhada com isso. Há algumas questões bem legais, assim, bem positivas, que eu achei o custo ocupacional dela baixo, né? Não é uma sala que o aluguel é tão alto. E como ela tem só duas funcionárias, acaba que o impacto dessas funcionárias não é tão alto. Mas também, para eu ter mais vendas, precisa ser mudado a temática, né, da equipe. Até porque para o faturamento que ela precisa fazer, né, conforme a compra dela dessa última coleção, precisaria ter não somente uma vendedora, precisaria no mínimo de duas. Mas que nesse momento não dá para
contratar porque ela não tem capital de giro, né? Ela já não tem capital de giro há muito tempo, por isso que ela está toda enroscada também no negócio. Mas esse é o cenário que eu vejo muito nas lojas, né? Comprou de forma errada, não se planejou para ter um negócio, não tem know-how sobre um negócio, então, tipo, meio que aprendeu fazendo, e às vezes no varejo isso acaba tendo muito custo e muito prejuízo, porque no varejo as coisas são muito rápidas, então para perder dinheiro é muito rápido também, ao mesmo tempo para ganhar, né? E é uma construção que ela vai ter que fazer, é uma nova rotina. Eu até comentei com ela, quando eu pedi algum dado da loja dela, ela não tinha noção, não sabia. Então, isso é preocupante, porque o dono do negócio, ele não precisa saber o número exato, mas ele precisa saber as médias de como as vendas e os resultados e tudo que permeia um negócio. Senão, perde dinheiro. E um pouco do método React é isso, né? Um pouco não, tudo do método React é isso. É uma série de treinamentos, ferramentas para que o dono do negócio e o gestor do negócio tenham o quê? Controle de tudo, sem precisar estar o tempo inteiro na loja. E dá para trabalhar o método React tanto no estratégico quanto operacional. Por quê? Porque ele é bem completo, com tudo que precisa fazer e precisa ser feito dentro da loja. Isso é que é o mais importante, é eu saber o que eu tenho que fazer e eu saber o que eu tenho que cobrar e eu organizar uma rotina para que a loja seja conduzida mesmo sem eu estar o tempo inteiro dentro dela. Então, o método é bastante isso. A nossa conversa foi bem produtiva, né? Até ela brincou comigo, meu Deus do céu, Roberta, eu já estou mais feliz. E eu entendo, né? Entendi o momento dela, gente, né? Eu criei uma empatia bem grande pela questão dela, porque é mais sobre o que precisa ser feito. Não é algo que ela não tenha, que seja uma loja que não vende, ou uma loja que está num ponto errado, ou que não tem cliente, ou que não tem produto. Não é isso. É só a condução do negócio é que está de forma errada. Por quê? Por algumas escolhas e falta de conhecimento. E muitas vezes delegar sem saber fazer, que eu chamo de delargar. Então, ela precisa ter mais autonomia para conseguir ter confiança, conseguir direcionar a equipe e focar no que realmente importa, que é o resultado. Hoje ela está focando no quê? No prejuízo e não no quanto que a loja precisa, né, vender. Então tem um potencial largado muito forte. A gente até conversou, foi uma conversa inicial, já dei umas dicas, no mínimo para ela agora, até o dia 15 do próximo mês. Nos próximos aí 20 dias, como que ela vai conduzir e fazer com que tenha mais resultado. Mas essa loja tem muita possibilidade de ter um desfecho completamente diferente. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa realidade, né? Então é um pouco disso que eu trabalho no método React. Eu transformo a pessoa para que ela tenha segurança e saiba o que ela tem que fazer no dia a dia da gestão da loja dela, né, como dona ou como gerente, ou até aquela subgerente ou aquela vendedora que quer um dia ser gerente, ou que muitas vezes ela é vendedora da loja, mas ela faz mais do que deveria. Que eu acho que é isso que a gente como profissional tem que ser, proativo, sempre buscando fazer mais do que realmente nos compete fazer, né? Essa proatividade é bastante importante. Então o método ele ajuda em todos esses sentidos, de uma visão e uma mentalidade focada no resultado, tendo sim o controle de custos, mas que não seja só o custo que movimente as ações, e sim tudo integrado. Eu acho que o foco de quem trabalha no negócio não é ter uma visão limitada, e sim uma visão mais abrangente, conseguindo atuar em todos os passos do negócio, para que ele consiga ter o quê? Ter autonomia, né? E dar autonomia para quem ele vai trazer para o time e fazer com que ajude na condução desse negócio. Então, o método é exatamente isso. O React ele atua em todos os passos do negócio de varejo, para você ter uma visão do que você precisa fazer e saber agir no tempo certo e da forma certa, para conseguir focar no que realmente é importante.